Boa tarde, senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia, TV Ceará, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte e TV Sinal de Aracati. Ouvintes da Rádio FM Assembleia 96,7. Para a abertura da sessão solene do Holocausto à Libertação, onde serão lembradas as vítimas do Holocausto, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Heitor Ferrer. Senhoras e senhores presentes, boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, que tem por finalidade homenagear as vítimas do Holocausto, sob a temática do Holocausto à Libertação, em atendimento a requerimento de nossa autoria, deferido pela presidência desta Casa Legislativa. Quero chamar para compor a mesa o senhor Pablo Sketman, presidente da Sociedade Israelita do Ceará. O senhor Dieter Gardin, cônsul da Alemanha. O senhor Ricardo Beckenstadt, presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. O senhor Ben Abraham, escritor do livro do Holocausto, o massacre dos 6 milhões e sobrevivência do campo de concentração. Senhor José Frankel, vice-presidente da Sociedade Israelita do Ceará. Senhor Elias Cosme Silva Cosman, representante da comunidade Sefarade. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro que será interpretado por todos os presentes. Senhoras e senhores, o Holocausto foi uma página vergonhosa da história da humanidade no século XX. O assassinato deliberado e sistemático de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais e outras minorias executadas pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, teve como destaque seu caráter de política oficial de um Estado constituído e reconhecido pela comunidade das nações, além dos métodos científicos nela empregados. Nesse período foi exterminado 1/3 dos judeus que viviam no mundo. 6 milhões de pessoas, entre elas 1,5 milhão de crianças, a maioria sucumbindo nas câmaras de gás dos campos de extermínio. Como em uma linha de produção eram aproveitados todos os subprodutos. Obturações eram removidas para aproveitamento do metal. Os cabelos para rechear almofadas, a gordura para fazer sabão. Relembrar esse episódio é uma maneira de manter um alerta para que fatos assim jamais voltem a ocorrer em tempo e lugar algum, com qualquer povo. Para tanto, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com apoio da Sociedade Israelita do Ceará e a Fundação Ben Abraham, por iniciativa do deputado Heitor Ferrer, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deferiu esta sessão solene.
E para dizer do significado deste evento, com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente dessa sessão solene, deputado Heitor Ferrer. Quero registrar e agradecer a presença do deputado Arthur Bruno. Convido para presidir os trabalhos o excelentíssimo senhor, para compor a mesa, o excelentíssimo senhor Francisco Brandão Neto, cônsul de Portugal. Eu quero convidar o deputado Arthur Bruno para presidir, enquanto faço a saudação. Tem a palavra o deputado Heitor Ferrer. Senhor presidente, deputado Arthur Bruno, boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a mesa em nome deste cidadão exemplar, a quem passei a querer bem com esses últimos contatos que tive com ele, que é o senhor José Franquiel. Meus senhores e minhas senhoras, como esquecer isto que foi lido há pouco pelo nosso cerimonialista? E o pior, como negar isto que foi lido? Há quase 61 anos, em decorrência das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que enfaticamente assinala: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Trata-se de avanços consideráveis sob o dever ser comportamental do homem. Entretanto, ressente-se que esse imperativo, para ser efetivado, necessita de uma ampla transformação cultural da sociedade contemporânea, ainda presa a certos valores historicamente transmitidos de geração em geração, mas que a razão humana não mais pode permitir. Com efeito, a quase totalidade dos documentos históricos das civilizações antigas e as atuais está escrita com indeléveis tintas de muito sofrimento humano. As guerras, que eram por demais comuns, foram e ainda são deflagradas sob os argumentos dos mais estúpidos. Mostram o desejo humano de conquistar terras, dominar e subjugar os seus semelhantes. A vida nessas circunstâncias não representa dádiva alguma. A morte é para os homens e mulheres que estão no front o maior prêmio, enquanto clamam constantemente a clemência aos céus. Assim foi e está sendo escrito durante mais de 5.000 anos. Muitas vezes, porém, nossos líderes, através do exercício de mera retórica, implantam o medo e a dominação, sob o color de uma nova ordem social e da plenitude da democracia para poucos. No fundo, algumas dessas recordações da estrutura social impunham a classificação dos seres humanos em duas instâncias: os genuínos, patrícios, arianos, etc., e os outros na categoria dos indesejáveis, isto é, inferiores a qualquer animal irracional. A Segunda Guerra Mundial representou o que de mais cruel existe na natureza do homem. Esta guerra ceifou a vida de cerca de 40 milhões de pessoas. Historicamente, nunca se viu a demoníaca vontade de exterminar um povo inteiro
e outras minorias. Mas nada se compara ao sofrimento do povo judeu em pleno século XX. Foram entre 6 a 8 milhões de judeus sacrificados no centro, no coração do mundo moderno, dito esclarecido, culto e tecnológico. Auschwitz, Sobibor, Treblinka e outras dezenas de campos de concentração testemunharam o que de mais pavoroso o homem é capaz de fazer. Também foram vítimas dessas práticas hediondas os negros, ciganos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e outras minorias. Na ceia de Natal de 1979, aqui mesmo em Fortaleza, um amigo próximo revelou-me a confissão de um antigo sargento da SS, chamado de Joachim, convidado a se fazer presente a essa festa cristã. Aspas. Se era para plantar batatas, plantava-se batatas. Se era para matar judeu, matava-se judeu. Todos os presentes ficaram chocados com aquela revelação. Imaginem aqueles que, com seus próprios olhos, viram o plantio de batatas e o extermínio de um povo ao qual devemos enormemente a nossa própria história da civilização ocidental. A nossa fé cristã tem origem nas terras de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e tantas outras personalidades bíblicas que fazem parte indelevelmente de nossa razão de ser. Judaísmo e cristianismo têm as mesmas raízes religiosas, porém o preconceito humano e a ignorância proposital, atrelados às conveniências geopolíticas, conduzem-nos a ser mais irracional do que qualquer outro ser irracional. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda existem líderes de nações, como o presidente do Irã, de viagem marcada ao Brasil, porém adiada, que negam que o Holocausto tenha ocorrido. A história nunca poderá apagar essa história. Será que as pessoas como essas desconhecem que o dia 27 de janeiro é consagrado pela Assembleia Nacional das Nações Unidas como o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto, referência histórica à libertação do maior campo de extermínio, Auschwitz-Birkenau, pelas tropas aliadas? O que nos leva a cometer essas atrocidades? O que nos leva a preferir o ódio ao amor ou à solidariedade? Será que os registros históricos não são suficientes para provar que a violência não conduz à perfeição humana e muito menos representa os desígnios de Deus? Entre praticar o bem e negar o mal, os nossos líderes conduzem-nos a exercitar o que de pior existe na natureza humana: roubar, torturar, escravizar, humilhar, estuprar, vilipendiar, mutilar, matar e exterminar. As ambições humanas de cunho material ou mesmo pessoal não têm limites para conter a saciedade dos seus próprios infames. Exemplificamos dentro do cenário atual as guerras do Iraque, do Afeganistão, das permanentes ameaças entre indianos e paquistaneses, dos ataques dos russos aos países vizinhos, das ameaças da Coreia do Norte e do Irã, dos conflitos na Palestina, as ambições pelas bacias petrolíferas, da crise financeira mundial causada pela volúpia humana. Todos esses acontecimentos nos atingem e nos afligem. As ocorrências presentes dessas aflições humanas é um chamamento a que tenhamos plena consciência que devemos de tudo fazer para que um dia sejam extirpadas do nosso convívio as práticas de atos discriminatórios, de atos de intolerância, de atos raciais, de antissemitismo, enfim, todo ato fomentado pelo vil sentimento preconceituoso. Por essas razões é que a Assembleia Legislativa do Ceará resolveu realizar esta sessão solene para, de forma emblemática, saudar não apenas a memória daqueles que padeceram no Holocausto, como também consignar
que os sofrimentos dos mortos, dos sobreviventes e dos descendentes de toda a nação de Israel têm um significado muito mais abrangente. A força encontrada na busca da libertação, não apenas de Israel, mas de todas as nações. Essa libertação da nação judaica lega-nos o dever de todos os povos em acreditar na plenitude da existência humana sem conflitos. Conhecer, compreender, tolerar, respeitar e agir conforme os ditames morais e éticos universais, que nortearão o convívio humano espelhado na fraternidade. Tenho a certeza que o seu passado será referência permanente, para que ainda no presente e no futuro não possamos repetir os mesmos erros. Urge que saibamos interagir de forma dialética na busca da verdadeira existência humana, qual seja a fraternidade definitivamente presente nos corações e mentes de todos os povos, raças, sexos e credos. Não existe nação superior à outra. Todos somos iguais, posto que somos seres humanos. Temos em comum o mesmo desejo, viver plenamente. Se é assim, por qual razão ainda teimamos em impedir que nossos semelhantes compartilhem esse sentimento único e universal? Não é missão fácil e a história comprova que muitas vezes o ódio tem superado a concórdia. Muitos tentam nos convencer ou impor seus pensamentos e vidas hipócritas, até conseguem efemeramente. A vossa libertação traduz o exemplo a ser seguido pelas nações contra aqueles que colocam suas ambições acima dos valores humanos. Auschwitz simboliza uma nova maneira de agir, do agir humano. Simboliza a crença na razão humana. O que lá ocorreu irradia a luz para aplacar os sentimentos inexcusáveis daqueles que venham atentar contra a liberdade dos povos. Tenham a convicção de que as lágrimas das vítimas do Holocausto regam os sentimentos mais nobres dos homens de boa vontade que habitam em todas as nações dessa pequena terra. Os senhores e senhoras que nesta solenidade representam a comunidade judaica no Brasil, tenham a certeza absoluta que devotamos o mais sublime respeito, afeto e enaltecimento por tudo que nossa civilização representa a partir de Israel. Que o sofrimento de milhões não foi em vão, ao contrário, está sendo escrito na história da humanidade que toda a sorte de preconceito, discriminação e intolerância foi, é e será extirpado pelo legado da vida do povo judeu ao mundo. Que nos sirva para reflexão as palavras do pensador Emil Durkheim, aspas, um pensador honesto e sereno, como Immanuel Kant, podia ainda acreditar seriamente que a guerra servia aos propósitos da providência. Depois de Hiroshima, toda a guerra passou a ser considerada, na melhor das hipóteses, como um mal necessário. O santo teólogo São Tomás de Aquino podia argumentar seriamente que, em defesa da teoria de que os tiranos servem aos fins da providência, pois se não existissem tiranos, não havia oportunidade para o martírio. Depois de Auschwitz, qualquer um que faça uso desse argumento estará blasfemando. Muito obrigado pela paciência em ter me ouvido. Apenas, deputado Bruno, eu não podia deixar de fazer aqui uma referência toda especial ao Frankiel, que se eu já tinha admiração pelo povo judeu, eu vi nessa pessoa simples, perfeccionista, vi nele o símbolo do que é Israel, de organização, de determinação, de fazer a coisa com extremo rigor para que ela possa sair extremamente bem feita. Obrigado. Parabéns, deputado Heitor Ferrer. Eu aproveito aqui esta minha breve interinidade para parabenizar
o belo e profundo discurso de Vossa Excelência, parabenizar a sociedade israelita do Ceará, os seus amigos, suas amigas, parabenizar todos que vieram participar desta sessão importantíssima para a história da Assembleia, e me permitam, como professor, quero aqui saudar minhas colegas professoras, meus colegas professores e os alunos do Matias Beck, essa escola importante da nossa cidade, que tem o nome do fundador da cidade, não é? Matias Beck, que criou o Forte Schönenburg, que deu origem à nossa cidade, onde hoje é a 10ª Região Militar. Então, é muito importante a presença de vocês e tenho certeza que tiveram uma verdadeira aula de história do médico, mas também profundo em história, deputado Heitor Ferrer. Parabéns. Bom, nós agora vamos assistir à apresentação de um vídeo sobre direitos humanos e Holocausto. O tempo é de aproximadamente 15 minutos.
entre ellos 1.000.000 de niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, por el solo hecho de ser judíos, les esperaba el exterminio. 6 millones de vidas truncadas. 6 millones de almas perdidas en el humo de los hornos, donde incendiaban sus vidas. Todo quemado. Generaciones enteras. Ancianos, niños, hombres y mujeres.